Olá. Falamos anteriormente da fonte eloísta e da fonte javista. Agora eu quero falar para você acerca das fontes deuteronomista e da fonte sacerdotal. A fonte deuteronomista é aquela costura que nós falamos. Há uma costura, uma ideia. Você consegue pensar numa ideia? Que ideia é essa, professor? A ideia de que há uma metanarrativa implícita nas narrativas bíblicas. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus montou uma história. Deus é o autor da história. E nessa história ela tem começo, meio e fim. Veja bem, a metanarrativa é: Deus criou, o homem caiu, Deus restaurou e há de glorificar. Então, decore aí: criação, queda, redenção e glorificação. Tudo que você lê na Bíblia tem que passar por esses 4 aspectos. A história mais simples que você encontrar na Bíblia sempre vai mostrar uma dessas 4 partes da atuação de Deus para com o homem. A fonte deuteronomista é a junção de escritos que vão percorrer Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômios, mas há autores que levam até a 2 Reis. Veja bem, então nós temos o que nós chamamos de Pentateuco, né? A Torá, Pentateuco. Aliás, deixa eu mostrar a Torá para você animar a comprar uma Torá. Essa é a Torá, ela é comentada por um rabino, você encontra aí, né? É uma boa literatura e bonita também, né? Vou mostrar para vocês também a Bíblia, a Septuaginta. Essa é a Septuaginta, tá? Para vocês verem. Olha que bonito a Septuaginta, toda a Bíblia, inclusive o Pentateuco, ó. Inclusive o Pentateuco está escrito em grego. Olha que legal. Também temos aqui a Vulgata Latina e tem história para contar acerca da Vulgata. A Vulgata Latina, como o próprio nome já diz, toda a Bíblia é escrita na língua chamada latim. E a Bíblia que nós trabalhamos, né? Aqui um dia você vai poder manuseá-la, né? A Bíblia hebraica, essa já foi substituída, eu ainda não tenho. Essa é a Bíblia hebraica Stuttgartense. Por que Stuttgartense? Porque ela foi produzida pela Sociedade Bíblica lá em Stuttgart, na Alemanha. Olha, tudo em hebraico. Olha que bonito, né? Veja bem, por que eu estou te mostrando isso? Para chegarmos onde nós estamos, lembra que eu disse que eu ia falar acerca da Bíblia, quais são as melhores traduções? Eu vou pedir para você fugir da NTLH. Você como acadêmico, você como teólogo, tem que fugir de versões como a Mensagem, né? Versões como a NTV, né? A NTV também, eu tenho verificado algumas traduções nela que eu não concordo. E é claro que não temos uma Bíblia assim, essa é traduzida corretinha, né? Bate certinho. Não, não temos essa Bíblia. Temos as que melhor se aproximam da tradução do grego e do hebraico. Como você vai ver na aula de bibliologia, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte no hebraico e aramaico. E o Novo Testamento no grego. Então, grego, hebraico e aramaico. Quais são as Bíblias que, na minha opinião, melhor se aproximam da tradução, da melhor tradução do grego e do hebraico? Vamos lá. A minha preferida é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém
é uma Bíblia produzida pela Igreja Católica e ela é muito séria. É uma Bíblia que, por exemplo, em Salmos ainda não encontrei nenhuma tradução que melhor traduza os Salmos, as cartas de Paulo, também partes do Pentateuco. Hoje eu tenho utilizado também essa Bíblia, que é a Bíblia Nova Almeida Atualizada, é uma Bíblia que eu recomendo. É uma Bíblia também muito utilizada. Eu quero deixar claro que também existe a questão de preferências. Claro que essas preferências, elas depois são deixadas de lado pelo aluno, porque ao ter contato com o grego e o hebraico, o aluno ele começa a perceber que a preferência ela não tem muito lugar no estudo bíblico, né? Estou procurando aqui, tem a minha preferida. Deixa eu pegar aqui. A minha preferida hoje, sempre foi, né? A minha preferida, que eu levo para pregar, que eu uso, né? É essa daqui. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. É a preferida, mas eu não posso dizer que é a melhor porque não é, né? Tem traduções ali que não estão nem perto, quanto mais próximo. Mas voltando ao assunto do Pentateuco, além da fonte deuteronomista, e como eu já expliquei, e vou repetir, o que se entende por história deuteronomista é a narrativa, metanarrativa de Deus que perpassa Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, até chegar em Malaquias. Todas as coisas circulam na metanarrativa, criação, queda, redenção e glorificação. E a história de Deus, a história do nascedouro da religião, a fonte primária da religião de Israel é o que é chamado história deuteronomista. Está principalmente implícito em Reis e Crônicas, mas em todos os livros da Bíblia. A fonte sacerdotal você vai encontrar nas literaturas com a sigla P, de sacerdotal em inglês. A fonte sacerdotal, ela foca principalmente os elementos do culto. Tudo aquilo que foi montado dentro da narrativa por Deus, em termos de festas, em termos de sacrifício, em termos de ofertas, tudo que está voltado para o culto, tudo aquilo que está voltado para a tratativa do homem para com Deus. De que forma o homem poderia se aproximar de Deus? Então nós chamamos de fonte sacerdotal. Então quando lemos Malaquias 3:10, por exemplo, nós sabemos que ali a expressão dízimo remete a uma expressão do Pentateuco. Lá atrás, a expressão dízimo, que era uma forma de adoração a Deus e que continuou sendo na época do profeta Malaquias, e por isso ele usa a expressão dízimo. Quando ele usa a expressão, os estudiosos dizem ele está usando a fonte sacerdotal. Por isso, voltada para o culto. O Pentateuco é criado num momento único da história, no século XX. É no século XX que ele recebe e é patenteado o nome Pentateuco. Claro que antes já se via falando Pentateuco. Já aqui na Septuaginta, né, nós já temos a expressão Pentateuco. Professor, por que o senhor está falando em século XX? Porque é no século XX em que há uma discussão das teorias das fontes primárias da história deuteronomista. Então veja bem, a primeira teoria, Tetrateuco, é a teoria de que a fonte primária da história deuteronomista é de
é baseada em 4 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E Deuteronômio fica fora. Pentateuco é que você já conhece, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós temos mais 2. Uma chamada de Hexateuco, de Gênesis a Jó, e uma última chamada de Eneateuco, 9 rolos, de Gênesis até Reis. Quando você for fazer a conta, tem que lembrar que alguns livros da Bíblia, isso você verá em bibliologia, alguns livros da Bíblia não são divididos em 2, como na nossa Bíblia, né? Essa divisão foi feita lá atrás, né? Você verá na história da construção do texto, na matéria, na disciplina de bibliologia. Por exemplo, Reis é um livro só na Bíblia hebraica. Crônicas é um livro só na Bíblia hebraica. Esdras e Neemias, os 2 juntos, um livro só. Como o Amós, Ageu, Oséias, todos esses profetas menores, é um livro só chamado de Os 12, né? Os 12 é um livro dos profetas menores. Precisa pensar também que o Pentateuco, nascedouro dele, a época pré-diluviana, aquela parte que vai da criação até antes de Noé ali, nós chamamos de época pré-diluviana, ela nasce no que nós chamamos de crescente fértil. Crescente fértil é uma região ali do Oriente Médio, na região do rio Tigre e Eufrates, onde nascem as civilizações antigas. Por que chamado crescente fértil? Porque ali, naquele lugar, com o formato de meia-lua, é que as chuvas, as temporadas de chuvas e as enchentes dos rios, ao transbordar, faziam com que aquela terra se tornasse fértil. E até hoje é uma terra muito cobiçada. Se você for no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, você verá que ali tem toda uma harmonia da criação do homem e da mulher. E quando chega no capítulo 3, nós temos a queda do ser humano. E na queda do ser humano, até chegar em Apocalipse, nós temos o que podemos chamar de o elo perdido. Tente pensar comigo. A metanarrativa, a história deuteronomista, basicamente é Deus dando uma nova chance ao homem. E o homem abrindo mão dessa nova chance, é lógico, porque o homem por si só, ele não consegue fazer o que Deus quer. Ele precisa sempre da ajuda de Deus, e é por isso que você deveria estudar a doutrina do Espírito Santo. É na doutrina do Espírito Santo que você entende, né? É a doutrina da Trindade, né? Você entende porque é que o homem nunca consegue fazer a vontade de Deus e precisa sempre da ajuda de Deus para isso, né? Voltando ao tema, veja bem, o livro de Gênesis, eu quero encerrar com essa fala para você pensar um pouco. O livro de Gênesis começa com um jardim, o Jardim do Éden, capítulo 1 e 2, a ambientação ali é o Jardim do Éden. E se você for nos últimos capítulos de Apocalipse, a Bíblia encerra com um jardim-cidade. Isso é importante para estudar o Pentateuco? Porque sem uma compreensão do Pentateuco é difícil entender o restante da Bíblia. O Jardim do Éden estava situado entre os rios Tigre e Eufrates em Gênesis. E ao encerrar a profecia lá em João, em Apocalipse, nos últimos capítulos, ele vai dizer que o rio Tigre e Eufrates também é onde está situada a Nova Jerusalém, o Jardim-Cidade. Então, de Êxodo até o capítulo 19 de Apocalipse,
nós temos o que nós chamamos de elo perdido. É a humanidade corrompida, a humanidade caída, a humanidade que não consegue fazer a vontade de Deus. A humanidade que não consegue permanecer em santidade, como pede o livro de Levítico. É a humanidade que não consegue observar uma tratativa com Deus na medida em que Deus merece, como pede o livro de Êxodo. É uma questão de Deus para com o homem e não do homem para com Deus. Deus sempre vai precisar vir em socorro do homem. O homem não consegue. Tentou, por exemplo, no Pentateuco, você tem em Gênesis a história do homem tentando subir até Deus várias vezes. Uma delas no Jardim do Éden. Uma outra é a construção da Torre de Babel. E nunca deu certo o homem ir até Deus. Mas quando Deus veio até o homem, na pessoa do Senhor Jesus, conforme Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, nós percebemos que o movimento é de cima para baixo e não de baixo para cima. Gostaria que você lesse acerca dos capítulos 1 a 3 de Gênesis, para que você ficasse familiarizado. Capítulo 1 nós temos a história das origens. No capítulo 1 e 2 nós temos também a criação do homem. No capítulo 3 nós temos o relato da queda. No capítulo 4 a 6 é a corrupção do gênero humano. Então gostaria que você lesse pelo menos os 3 primeiros capítulos e nós vamos entrar então em outro tema posteriormente. Eu tenho certeza que você será abençoado. Não deixe de ler a narrativa bíblica. Deus abençoe.